Saudações a todos, meu nome é Bernardo Mira, estamos aqui em mais um MiraCast, um projeto da Mira Global Partners para conseguirmos aí trazer um espaço de debate, um espaço de troca de ideias, de troca de informações sobre vistos, cidadania, expansão de empresa, mobilidade global. Hoje é um MiraCast muito especial porque eu estou aqui com um grande amigo meu que tem mais de 16 anos na área, o advogado Rafael Goulart, especialista na área de mobilidade, vistos e impostos. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Bernardo? Obrigado pelo convite. Fico honrado aí com essa possibilidade de contribuir com esse seu projeto super bacana. Então, agradeço aí a presença e a audiência de todos e vamos discutir aí e ajudar o pessoal a entender um pouco mais desse mundo de mobilidade global. Vamos sim. Me diz uma coisa, Rafael, vamos falar um pouco aí sobre o RH. Qual é o papel, no seu entendimento, da área de recursos humanos no processo de expatriação? Ou seja, quando uma empresa vai trazer um migrante, alguém de fora do Brasil para residir aqui, qual é o papel do RH e qual é a melhor forma do RH atuar em cima desse processo de trazer um migrante, trazer a família do migrante para cá para o Brasil? O processo de expatriação ele é um processo bastante complexo e às vezes até um pouco negligenciado dentro das empresas, né? Normalmente multinacionais já têm grandes projetos preparados, né, políticas de mobilidade global, como a gente chama, que facilita a vinda, né, e o sucesso dessa expatriação, com família ou sem família. Mas a dica que eu dou dentro de um perfil de uma empresa que talvez não tenha um processo robusto de mobilidade global, que fica, né, a mobilidade ela fica diretamente ligada ao RH. Então, quando a empresa não tem profissionais voltados especificamente para a mobilidade global, o RH acaba assumindo esse papel e a dica é planejamento, né? Tem que estudar, entender se faz sentido a vinda desse estrangeiro para o Brasil, para esse imigrante para o Brasil, como vai ser feito isso, todo o processo, porque existem diversas etapas, e dentre elas, né, a etapa migratória, que seria uma etapa inicial, mas a gente está falando de mudança internacional, de adaptação cultural, da parte fiscal, de residência fiscal. Então, assim, são variantes que podem ou não consagrar aquele projeto de uma expatriação bem sucedida ou não. Então, a dica é planejamento, entender se esse migrante ele vai fazer o papel e vai ter o objetivo final, que seria, digamos, dentre as várias opções, facilitar um treinamento, ajustar um projeto, criar novos negócios dentro da empresa ou de uma filial da empresa do exterior no Brasil. Então, assim, esse estudo ele precisa ser feito com muita cautela, olhando benefícios, localização, onde a pessoa vai morar, porque são diversas etapas e diversas nuances que fazem o processo ser bem sucedido ou não. Como você falou, né? Planejamento, e aí praticamente acho que todo episódio de um MiraCast, toda conversa nossa, ela vai passar pelo planejamento. O RH, como você disse, tem que se planejar, tem que saber que ele está trazendo uma pessoa de fora do Brasil, junto com a família dela, num ambiente que para ele muitas vezes é totalmente desconhecido, numa nova função. Então, é muito importante um olhar 360 graus sobre todos os aspectos dessa vinda, seja ele migratório, fiscal, treinamento intercultural, o onboarding, com uma socialização do migrante aqui no Brasil e sem esquecer sempre da família dele, né? Porque uma família muitas vezes insatisfeita é uma grande causa de insucesso para uma expatriação. Então, certamente aí, como você disse, o quanto mais for planejado, mais suave aí vai ser esse processo de mobilização. E aí eu vou trazer para o Rio de Janeiro, Rafael. O que você entende que seja a realidade do Rio de Janeiro para migrantes para o Brasil? Quais são os tipos de imigrantes que você entende que mais vêm para o Rio de Janeiro? Ótima pergunta, Bernardo. Hoje, o Rio de Janeiro, como todos bem sabem, tem uma área de offshore, né?
que seria de exploração e produção de petróleo, bem como todas as... como é que posso explicar? Toda a cadeia subsidiária ali que dá o suporte para essa área offshore, para essa área de óleo e gás, de energia, né, de forma geral. E então vem muitas pessoas que vêm para cá, os estrangeiros, são para projetos para óleo e gás, alguns de energias renováveis. Existem também pessoas que vêm trabalhar na parte técnica, dentro também desse contexto do óleo e gás, né, do offshore. Tem a parte voltada também, o Rio de Janeiro é um local muito turístico e muito bem quisto pelo bem visto pelos imigrantes. Então, pessoas como nômades digitais que querem viver aqui, né, gozarem da felicidade de estarem na praia e trabalharem daqui remotamente. Então, vistos para nômades digitais são comuns, às vezes até aposentados e pensionistas que querem ficar aqui e continuar a viver o resto da vida aqui no país. Então, esses são alguns tipos de vistos, mas tem os de contrato local também, mas que está dentro aí do visto temporário. Algumas empresas que também investem, né, para abrir ou expandir mercado. Pessoas que compram, né, o visto de investidor imobiliário, compram imóveis aqui no Rio de Janeiro para poderem ter essa opção de residência. Então, assim, em vias gerais, a maior parte dos vistos são vistos temporários para trabalhadores offshore, que trabalham a bordo das embarcações, né? Vistos técnicos, visto com contrato de trabalho local, e tem esses que são voltados não para um patrocínio de uma empresa, mas o nômade digital, que vem por conta própria e a renda dele fica no exterior, e não pode receber no Brasil, obviamente, né? E também alguns, como eu mencionei, o aposentado, o pensionista, que também a gente tem uma gama dentro da legislação migratória, uma gama de tipos de visto, de autorização de residência, que podem ser aplicadas conforme o objetivo do migrante. E aí é importante destacar essa vocação do Rio de Janeiro, né? Seja pela questão energética, seja pela beleza natural, a atração de profissionais, de investidores de fora do Brasil é muito grande. E é muito importante aí que as pessoas estejam preparadas para lidar com essas pessoas. Seja um migrante que está vindo aí para trabalhar numa plataforma de petróleo, seja alguém que vai adquirir um imóvel aí para pedir uma residência, que tem que ser um imóvel com valor acima de 1 milhão, se for no Rio de Janeiro, se for nos estados aí acima para o norte, para o nordeste, 700 mil, seja para o nomadismo digital. E aí eu destaco o trabalho da Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro, que faz um trabalho bem interessante de alocação desses nômades digitais, inclusive aí apresentando dentro desse cenário, desse ecossistema do nomadismo digital, 3 empresas que podem auxiliar os nômades, e fico feliz aí que a Mira é uma delas. É importante falar também sobre a questão daqueles que vêm com outros tipos de visto, como os aposentados, que também existe aí uma necessidade também das pessoas se prepararem para receber esse tipo de migrante e garantir aí que o Rio de Janeiro continue sendo esse lugar belíssimo que pode receber as pessoas que têm essa vocação para as pessoas virem realizarem seus sonhos. Com certeza. Esse é um trabalho sociopolítico, econômico, que a gente precisa assim, fomentar que o Rio de Janeiro continue sendo essa potência para trazer investimentos do exterior. Isso é muito importante, até mesmo desfocando um pouco do assunto, mas o próprio turismo, corporativo, de business, né, que acontece muito, né? Recentemente saiu uma pesquisa onde o Brasil está em 15º lugar, e o Rio de Janeiro faz parte das cidades que mais recebem eventos internacionais. Sim. E esse turismo corporativo, que seria o business, né, o pessoal que vem com um visto de negócios, digamos assim, para participar desses eventos, eles fomentam aqui
a nossa economia, né, e dá uma visibilidade, coloca o Brasil em voga como um grande cenário aí, o Rio de Janeiro como um grande cenário para realizar esses novos eventos e trazer novos investimentos. Sim. E aí a gente tem o exemplo da OTC, da Rio Gás e do Web Summit, aí, que são eventos localizados no Rio, que são belíssimos. Mas, Rafa, e agora vamos para a parte mais complicada. E a questão dos impostos. Quando que esse migrante, quando que essa pessoa que vem de fora do país para cá, quando que ele vai ficar vinculado a contribuir com o fisco aqui no Brasil? Quando que ele vai ser demandado? Que conselhos você dá para essa pessoa e também para o Departamento de Recursos Humanos que auxilia a vinda dessa pessoa para a questão fiscal? Essa questão fiscal, de fato, é bem complexa, porque o Brasil tem um regime tributário um dos mais complexos do mundo, se não o mais, né? E a gente tem, apesar de novas leis, né, que tentam simplificar a questão da residência fiscal, a gente tem, dentro da vinda desse imigrante, né, desse expatriado, dois cenários, basicamente, né? Aquele que vem, por exemplo, com um contrato de trabalho local, ou já com um visto permanente, ou com prazo indeterminado, a partir do momento que ele chega no Brasil, no dia 1, ele já é considerado residente fiscal. E a gente também tem aqueles que não possuem vínculo empregatício, como o pessoal que trabalha a bordo, offshore, ou os técnicos, que não há pagamento de remuneração no Brasil, a partir de 183 dias no país, dentro de um período de 12 meses, e esses dias consecutivos ou não, ele se torna residente fiscal. E a partir desse momento, se tornando residente fiscal, ele tem diversas, né, como um brasileiro, ele vai ter diversas obrigações com o fisco aqui do nosso país. E como você falou, né? O Brasil, como outros países, tributam em bases globais. Você tem a presença aí de mais de 30 tratados para evitar dupla tributação. Então, você tem muita ferramenta também para não ter que necessariamente ser bitributado. Você tem bastante lei aí que vai trazer algum tipo de conforto, né, para o migrante que vem para o Brasil ou para a empresa que traz alguém de fora para o Brasil e também que manda para o exterior. Sim. O importante aí é a pessoa ficar atenta à legislação e sempre, como a gente falou no início, planejar esse processo de mobilização de funcionário, planejar essa mudança para outro país. A gente sabe que tem muita empresa e indivíduos que acabam negligenciando essa questão da parte fiscal. E o prejuízo disso pode ser muito grande, porque, como você mencionou, o Brasil tributa em bases mundiais e você está ali sujeito a declarar no seu imposto de renda os rendimentos que você recebe lá fora, seja um aluguel, seja dividendos, seja uma venda, né, um ganho de capital, tudo isso é tributável. Então você tem que avaliar muito bem, individualmente, cada caso, né, incluindo essa questão dos tratados para evitar uma bitributação ou uma compensação ali do imposto de renda, né? Se eu paguei num lugar, eu posso compensar no outro. Então é muito importante esse planejamento. E é importante falar também que o Brasil também é signatário de um tratado de troca de informações financeiras, salvo engano, desde 2017. Então, assim, atualmente, na declaração pré-preenchida, algumas vieram as contas de pessoas que tinham contas localizadas fora do Brasil. Então, é uma questão, sim, que tem que se preocupar, é uma questão, sim, que tem que fazer corretamente, de forma aí a evitar qualquer tipo de risco, que na maioria das vezes são riscos desnecessários. E aí, Rafa, direcionando aí para um fechamento, o que você daria de dica tanto para um migrante quanto para um departamento de RH no momento que eles decidiram vir para o Brasil ou trazer alguém para o Brasil? Bom, a dica, vou começar pelo RH. A dica pelo RH é construir uma política de mobilidade global. Isso é fundamental porque você tem um norte para seguir, porque a partir do momento que você começa a trazer mais estrangeiros, mais profissionais do exterior para o Brasil, você vai criando digamos assim, um guia, né, do que ser feito, né, o passo a passo. Eu sempre tenho em mente que
o processo migratório, o processo de expatriação, de mobilidade global, ela tem um fim, um objetivo fim, que é a pessoa, quando ela pode começar a residir e trabalhar. Esse é o objetivo fim. E aí, a partir desse momento, você tem muitas etapas que antecedem essa situação. Então, seja relacionado, e quando envolve família também, que a gente comentou no início, a gente tem todo um processo de informar para o indivíduo se ele está ciente, né, de todas essas condições, de uma nova mudança, de uma nova cultura, aprender uma nova língua, uma questão de não ficar isolado, né, dentro ali que é uma questão muito importante dentro da expatriação, que é essa inteligência cultural, né, de ter também as pessoas aqui do Brasil compreendendo, né, dentro da empresa e recepcionando bem os expatriados. Então, assim, ter uma política de mobilidade global e ter um planejamento, né, direcionando cada etapa, né, criando KPIs, formas de metrificar, né, o sucesso ali de cada etapa, é seriamente importante. E para o indivíduo que está vindo, tá aberto a novas experiências, né? É saber que você está vindo para uma nova cultura e que vai ser provavelmente completamente diferente, dependendo de onde você está vindo, completamente diferente de como é a sua vida hoje. E quando você envolve família, você tem um cônjuge, né? Você tem filhos, aí você tem outras coisas, né? A busca de escola, a busca primeiro um apartamento temporário, depois uma residência permanente, toda a questão ali de colocar, né, fazer o estrangeiro, os expatriados se sentir em casa, né, colocar em locais onde sejam mais seguros. Então, assim, eu penso que ele precisa estar preparado psicologicamente para saber que é uma mudança de grande impacto e ele está ali certamente para ajudar uma operação no Brasil, e do brasileiro para o exterior, a mesma coisa, né? E ele vai receber, vai agregar muito, mas também ele vai aprender bastante coisa, né? Então, acho que é importante ter essa cabeça aberta para o novo e para novos desafios, né? E uma coisa que você falou que eu acho importante, a questão da política, né? Muitas empresas começam a trazer 10, 20, 30 pessoas e elas começam a negociar com cada uma das pessoas a forma de vir, o pacote de expatriação, ou então a cada uma das pessoas que ela manda para fora faz de uma forma diferente, e aí a empresa ela não cria processo, ela começa a trabalhar na exceção. E isso é ruim para a empresa, é ruim para os expatriados e pode trazer um risco seríssimo. Então, Rafa, queria novamente agradecer aí por você estar aqui com a gente, queria agradecer a audiência de todos, falar que eu estou muito feliz, aí são mais de 20 anos de amizade, com pelo menos 17 anos a gente trabalhando na mesma área, e é muito bom estar aqui com vocês todos e espero vocês no próximo Miracast. Até logo. Tchau, obrigado pelo convite, mais uma vez, agradeço aí para conversar com a audiência da Miracast. Tenho certeza que vai ser um sucesso, é um projeto muito bacana e eu estou aqui sempre aberto aí a novos convites para a gente discutir sobre mobilidade global, sobre imigração, sobre todos esses temas que estão em voga e são importantes, principalmente aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro. Com certeza. Obrigado. Obrigado, Bernardo.